Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nesta noite, queremos saudar de forma muito especial Dom Edmar Peron, Bispo Auxiliar de São Paulo, e Dom Gil Antônio Moreira, Arcebispo da Arquidiocese de Juiz de Fora. Antes de iniciarmos, é o proprietário do Gol, placa GPV 0118 de Varginha, está com o farol aceso. Então, o proprietário vai dar uma conferida no seu automóvel. Com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens. Fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou Adélia Prado. Reunimos-nos nesta noite de quinta-feira para participarmos de uma das conferências mais esperadas desta 27ª Semana de Teologia. O Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, o Instituto Teológico Arquidiocesano Santo Antônio e a Arquidiocese de Juiz de Fora apresentam com alegria Adélia Prado, com a conferência Na Beleza da Liturgia, Brilha o Mistério Pascal. Me contaram que eu estive aqui em 2000, eu achava que foi ontem, né? Tem bastante tempo. Mas eu continuo do mesmo jeito, né? Que eu cheguei em 2000, quer dizer, não sabendo de nada, mas desconfiando de muita coisa. Como diz um personagem de Guimarães Rosa, né? Eu gostaria que me acontecesse hoje aqui o que aconteceu com São Francisco uma vez. Segundo a legenda dele, ele preparou um sermão, uma peroração com o povo, e chegou lá, ele falou assim, deu um branco nele, né? E ele falou: preparei-vos um belo discurso, mas esqueci-o. E com certeza começou a dançar, louvar a Deus, cantar o canto do Irmão Sol. Então eu acho que eu preferi estar aqui lendo poesia do que fazer esse dever de casa que eu aceitei com prazer, com muito prazer. Até agradeço já o convite de Dom Gil, porque é prazeroso para mim discutir isso, oferecer um pensamento a respeito para que a gente possa caminhar. Mas é um pequeno dever de casa, não é uma conferência de jeito nenhum. Conferência eu sei que vocês já tiveram e terão. Mas eu vou falar de experiência e do sentimento. Está dando ruído demais? Eu vou matar esses meninos.
São algumas notas, porque eu deixei o título a cargo de Dom Gil e da sua equipe, e ficou um título belíssimo, não virou um verso, né? Na beleza da liturgia brilha o mistério pascal. Eu falei, opa, por que eu não pensei isso antes, né? Muito bonito o título. Então eu vou ver se dou conta de colocar aqui o que me suscitou isso. Linguagem do sagrado. A liturgia é uma linguagem especialíssima, feita de textos, de gestos, de procedimentos, de sacramentais. E é uma linguagem do mistério. E porque é linguagem do mistério, ela não pode ser outra coisa além de misteriosa também. Não tem jeito de simplificar o mistério para que a gente o aborde, nem para que a gente o viva. Trata-se do sagrado, da celebração de uma presença que nós intuímos, cuja magnitude excede a nossa capacidade de compreendê-la e até de anunciá-la com palavras. Sentimos sem entender que tal presença, como bem sabia Moisés e o povo, seu povo do Êxodo, um fulgor que é vedado aos nossos olhos mortais. Eu adorei naquela imagem atrás ali, que apenas ela vela e revela um pouco. A gente não vê tudo, a gente tem uma pálida ideia do que aquilo está anunciando. Então, isso está vedado aos nossos olhos mortais. Mas é interessante lembrar, nesta situação que estamos celebrando o mistério e a linguagem da liturgia, os discípulos de Emaús, quando da ressurreição, Jesus caminha com eles até a aldeia deles, e eles falam com ele assim: você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu esses dias? Então Jesus continua caminhando com eles, e eles não o percebem. Mas depois que ele se vai, eles falam: você não acha que o nosso coração ardia enquanto ele falava? Isso é maravilhoso, né? Tinha alguma coisa nessa pessoa que tocava em nós profundamente. Quer dizer, eles estavam diante do Cristo ressuscitado e não viam, porque é realmente impossível ver aos olhos mortais, e no entanto sentiam aquela presença. Essa presença do sagrado, ela é dirigida não à nossa inteligência, mas à nossa sensibilidade. Ela tem um caminho diverso. Eu vou pedir emprestado a Guimarães Rosa quando ele fala a terceira margem da alma. O sagrado está na terceira margem da alma. É impossível pensar num rio com 3 margens. Então, no entanto, é esse terceiro lugar em nós que capta e que tem fome de alguma coisa que é maior que eu, melhor que eu. Deus é maior, Deus é mais belo que eu e não é jovem. Isto sim é consolo. Isso é um pequeno poema. Porque só pode me consolar algo que seja maior do que eu. Uma pessoa igual a mim, ainda que eu faça a coisa mais heróica e mais bacana e mais humanitária, a pessoa me aplaude, mas fica faltando alguma coisa. Eu quero o aplauso de alguém que não é igual a mim, pobre como eu, fraco, medroso, finito, falível, mortal.
Então a alma deseja, isso é tão forte em nós, que um dos maiores sábios do século passado, e confirmado depois por outros autores que sentiram a mesma coisa, fala: nós temos religiões, ou buscamos o religioso, não é por causa dos nossos chefes religiosos. Nem toda a vida, os índios não têm chefes religiosos, eles têm o xamã. Mas tem alguma coisa dentro de nós que cria situações onde a gente vai cultuar algo, alguém, adorar. A alma quer adorar. Nós queremos nos prostrar diante de algo. Que algo é esse? Diante do rei é pouco, diante do presidente, pouquíssimo, diante do chefe, menor ainda, diante do meu pai, coitadinho, tão falível quanto eu. A quem vamos oferecer a vida, as dores, os pecados? Precisa de ter um lugar para a gente colocar isso. E não tem nada que suporte essa oferta, a não ser algo de natureza transcendente, além e aquém de mim, e por isso maior que eu. A esse algo, a esse alguém nós chamamos de Deus, né? Os índios adoravam o sol, a lua, porque a lua era maior, o sol era maior, a tempestade era maior. Nós estamos aterrorizados com a grandeza imensurável da natureza. Isso nos aterroriza. Então, primeiro nós adoramos a natureza. Até isso foi depurando e nasceram as religiões monoteístas, as politeístas, né, que tinham seus deuses, mas depois uma religião monoteísta, que adora um Deus só, mais que esse não existe, o Deus verdadeiro. Então, esse Deus verdadeiro é de tal ordem, a natureza absoluta dele, que a gente não tem realmente linguagem, palavras, como a gente só deseja e teme. A gente teme a Deus, não tem como não temer. Eu acho muito interessante o dia que eu dei pela coisa, lendo Moisés no Sinai, né? O povo que ele estava conduzindo pelo deserto já estava cansado, nunca mais chegava, passando fome, passando isso, passando aquilo. Fizeram um bezerro para eles, porque Moisés foi para o monte conversar com Deus e estava demorando demais, né? E quando ele desce, eles falam assim: olha, quando ele vai, né, eles falam para ele: você vai lá, você vai sozinho, conversa com ele lá para nós. Queremos não. Igual o menino de 10 anos, a quem eu dava catecismo para ele, eu acho que eu carreguei a mão demais, né? E falei assim: olha, porque eu estava falando sobre a ressurreição de Cristo. Falei: Cristo ressuscitou. E eu comecei a ficar enfática, né? Mais ou menos pegando todos os defeitos que eu tinha quando eu era jovem e dava catecismo. Falei: Jesus ressuscitou e por isso nós também vamos ressuscitar e vamos ser felizes eternamente. E o menino começou a chorar com essa boa notícia, né? Eu falei: mas por que você está chorando, bem? O que aconteceu? Ele falou: eu não quero ser feliz eternamente. Sabe? Eu falei: mas por que você não quer ser feliz eternamente? Ele falou: não, nem infeliz também eternamente eu não quero não. É demais para mim. Eu não dou conta. Eu falei: o que você quer? Eu falei assim: eu quero desaparecer. Depois ele falou assim: mas onde que eu vou pôr minhas emoções? Uma criança super inteligente, 10 anos. Onde que eu pôr minhas emoções? Quer dizer, meu sentimento. Quer dizer, ele ficou aterrorizado com o absoluto. Ele já estava filosofando. Essa criança já está filosofando. Falou: mas eternamente a gente não descansa. Quer dizer, nós somos tão pequenininhos que a gente... É uma coisa tão paradoxal isso, tão estranha.
Porque finitos e pequenos como nós somos, nós damos conta e conceituamos o infinito. É muito louco isso, né? Eu quero viver eternamente. Sei o que é isso? Não, eu não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. Então, agora, o que significa isso como realidade, nós não sabemos. A física quântica está quase chegando. Oh, gente, me desculpe os teólogos, mas a física quântica está melhor que a teologia. Porque ela está chegando num lugar tão inacreditável, que ela está virando um testemunho do transcendente. É impressionante. E é aterrorizante mesmo. É aterrorizante. Porque é bonito demais, é grande demais, a magnitude é infinita. E nós não aguentamos. Como diz o menino, eu não quero ser feliz eternamente. Quer dizer, vamos ser humano, vamos descansar um pouquinho. Pode até sofrer um pouquinho, mas depois fica um pouquinho feliz, um pouquinho humano. Um pouquinho feliz, um pouquinho eterno. Quer dizer, eu não compreendo esse conceito, mas ele existe, o conceito existe. Como eu não compreendo a Trindade. Mas a Trindade não é dogma. Agora nós vamos resolver, vamos falar para o povo cristão que Deus tem 3 pessoas. Não é isso, não é isso. Se chama dogma depois que aquilo entrou num cânone, numa doutrina, mas antes disso é uma intuição do espírito humano. Deus não pode ser sozinho, não tem jeito de ser sozinho. Eu estou falando grosseiramente, porque tem gente que falar finamente, né? A partir desses incômodos do pensamento, a gente chega a essas coisas maravilhosas, que são as verdades fundantes de todas as religiões. E é para essas verdades que a gente nunca viu, mas que a gente crê, que nós criamos uma liturgia, uma linguagem para conversar com isso, com essa coisa, com esse ser, com esse absoluto maior que eu, no qual e só nele nós descansamos. Nenhum ser humano me descansa nessa proporção, nenhum. Porque o outro também morre, o outro também é falível, o outro também peca, o outro também é chato, é miserável, adoece. Tudo que eu tenho de mal, ele tem também. Como é que uma pessoa assim pode me justificar? Então, eu tenho que amar o outro como um espelho meu, querendo algo maior. Então, qual linguagem seria adequada para conversar com esse absoluto, com esse sobrenatural absoluto, para nos levar, ainda que seja palidamente como aquela cruz sob a cortina, ao menos palidamente a gente enxergar alguma coisa. Novalis, um poeta alemão, fala assim: quanto mais poética é uma coisa, mais real ela é. A gente demora a entender. Parece que poesia é coisas assim, desocupadas, né? Esse pessoal que tem o miolo meio modo, escreve poesia. Essa coisa que não é matemática, que não é ciência, que não é... E, no entanto, essa é a linguagem suprema com a qual podemos louvar, suplicar, agradecer. E isso é muito fácil de provar. É só a gente ler a Bíblia. Vou pegar um pedacinho. Isso está no fim, mas aconteceu que veio parar aqui agora. Eu vou... Três sentenças. Como orvalho, antes da aurora eu te gerei. Eu queria ter inventado esse verso. Como orvalho, a ideia de orvalho, antes da aurora, daquele amanhece, não amanhece, eu te gerei. É maravilhoso demais. Outro, o zelo de tua casa me devorará. Não tem jeito de falar maior amor pela casa de Deus, a não ser que essa palavra, o zelo de tua casa me devora. Eu vou ser consumida
pelo cuidado com a sua casa. E essa aqui que é imbatível. Quem é esta que avança? A gente sabe, mais bela que a lua, mais brilhante que o sol, terrível como um exército em ordem de batalha. Eu dava uma mão para escrever isso. Ah, mas eu dava. Porque é perfeito, é o feminino terrível, o feminino em Deus. Quem é esta que avança? Terrível como um exército em ordem de batalha. É maravilhoso, é sobre Maria, né? Sobre o feminino, o feminino divino, o feminino em Deus. Graças a Deus que nós estamos lá, porque eu tinha uma tristeza. Há muito tempo, eu era muito jovem, eu falava, mas como é que faz? Eu sou mulher, eu não faço parte desse banquete. Eu trazia em mim, que eu acho como muitas mulheres traziam, um complexo violento, introjetado de inferioridade com relação ao masculino, né? Ao poder masculino, à figura. Deus é homem, estou falando grosseiramente. O Filho de Deus, agora estou falando certo, é homem, Deus e homem, né? O Espírito Santo é no masculino que nós falamos. Então eu me senti um pouco fora, até que, isso não vem ao caso, precisava de outra assembleia para a gente discutir, que eu descubro que o feminino está em Deus também, tal qual o homem, a criatura feminina. Então esse verso aqui, isso é um poema maravilhoso. A Salve Rainha é poema. Todas as orações da Santa Missa são poemas, no sentido de que são formas literárias que você não pode acrescentar nem tirar, que você machuca, aquilo fica menor. Por isso que essas orações inventadas, muita gente inventa oração, publica, né? Atrás do santinho, você lê e fala, o livro está ruim, né? Está ruim, porque não toca, ela não é ungida, ela não tem unção. E toda oração verdadeira, aquela que eu quero rezar, pode saber que as palavras, Deus próprio escolhe as palavras com as quais Ele quer ser adorado, louvado, suplicado. Porque não tem jeito, nós não temos essas palavras. Então, a liturgia não é brincadeira. Eu não posso baratear a liturgia, a missa, para o povo entender. Não tem que entender, não. A gente, se você prestar atenção numa missa, a missa parece um brinquedo, um teatrinho. Presta atenção, uma hora vocês isolam assim, vai numa só para fazer isso. Gestos, água, vinho, cruzes, aspersão, elevação, genuflexões. É um teatro, mas não foi um teatro inventado. Olha, não, vou fazer uma missa desse jeito, primeiro chega lá e faz assim. Não é isso. Ela foi descoberta, criada, chegou-se a esse ato profundamente poético. E sabe por que a gente fala poético? Porque ela é nova. Você pode ir à missa todo dia, que ela está fresquinha. Sermão não, mas a missa. Não estou falando de sermão, por enquanto, né? As leituras, aquelas invocações, mas são perfeitas. Ninguém precisa inventar oração, está tudo pronto. São ditadas pelo Espírito Santo. Aqueles cantos maravilhosos, antigos, que ninguém canta mais, criados por Santo Agostinho, por São Tomás de Aquino, são poemas.
A verdadeira poesia, ela não fica velha, ela é atemporal. Por isso que a missa é atemporal. A verdadeira liturgia não tem tempo, ela não envelhece de jeito nenhum. Alguém aqui acha a missa nova? Sempre? Só eu que acho isso? Ah, obrigada, viu? Porque a missa, ela está sempre, ela se renova exatamente porque, como uma peça de arte poética, ela é viva, Estou falando viva no sentido de eros, de sangue, de carne. Tem um grande Jung, que é um psiquiatra dos maiores sábios do século passado, que era protestante, fez um ensaio sobre a missa católica, chamado no livrinho assim, eu acho que todo seminarista deveria ler. Símbolos da transformação na missa. Ele é tão reverente quando ele estuda a missa, ofertório, consagração e comunhão, e quando ele chega na consagração, ele fala: eu não tenho coragem de escrever a fórmula em alemão, na minha língua vernácula, eu vou transcrever em latim, porque é bonito demais, é rico demais. Ele fica prostrado com a beleza, porque o ato supremo da liturgia é a missa, é o sacrifício, é o cordeiro degolado sobre as toalhas. E nós não vemos sangue, não vemos cordeiro, não vemos nada, né? De tão mecanizados, de tanta falta de audição, nós estamos padecendo um déficit de atenção em tudo, está tudo contaminado com isso. Nós não ouvimos, nós não prestamos atenção. E prestar atenção é um ato humaníssimo que eu posso fazer. Quando eu presto atenção na outra pessoa, eu estou me dando a mim mesmo, porque eu estou dando meu tempo. Prestar atenção é ficar parado, em silêncio, ouvindo a outra pessoa. Vale mais do que dar qualquer presente. A pessoa me olha, me ouve, está atenta a mim. E ali no sacrifício da missa, isso é que eu acho, por isso que ela é nova. Por isso que ela é constantemente nova. Cristo realmente se imola. Ele é o Cordeiro. E o que nós fazemos com isso? É claro, eu acho até que os altares deviam ser como os altares dos sacrifícios pagãos, só aquela pedra nua, como a gente viu em Machu Picchu, uma mesa de sacrifícios humanos, né? Cristo também é um sacrifício humano, né? Onde as pessoas eram sacrificadas. Mas a gente põe flor, a gente põe isso, põe aquilo outro. Eu só quero essa ideia, que a missa, sobre todas aquelas toalhas, é alguém sacrificado, imolado numa pedra. E esse alguém é Cristo. É Deus do qual nós temos mais chance de aproximação por causa da humanidade dele. E por que nós não fazemos disso, nós cristãos católicos aqui no caso, realmente uma festa, uma refeição, oferecer ela purinha naquela hora, naquele momento? Mas tem uma série de coisas em torno. Tem umas coisas que eu quero falar amanhã, mas não vou medo de falar hoje, não sei bem o que eu faço. Fala hoje e amanhã, né? Vamos marretar, né? Macetar até a gente aprender. Até eu aprender. Mas enfim, o que eu quero dizer é simples: você não pode enfeitar a missa. A missa não pode ser temática. Missa do vaqueiro, missa do metalúrgico, missa das debutantes, isso é
horror dos horrores. Por quê? É simples. Porque quando eu coloco temas, missa disso, missa daquilo, eu coloco o tema em primeiro lugar. E nunca pode. O centro não é o padre, não é o celebrante, é Cristo Jesus. Isso tem que ficar explícito. Tudo em torno dele. O oficiante é oficiante, junto com a Assembleia dos Crentes. Muito antigamente o padre falava assim, quer ver, rezava eu pecador. Perdoai os vossos pecados. Ele ficava de fora, né? Eu me lembro tanto disso. Perdoai os vossos pecados. Então, o seu também, né? Agora não, agora se fala perdoai os nossos pecados. Nós somos ali, diante do ave sagrado, criaturas. Ai, e ser criatura, gente, é um descanso. Porque a gente pode fazer igual o mendigo que deita na sua porta e fala, quem não quiser que eu fique aqui, me tire e me carregue. É mais ou menos isso. Eu sou criatura, eu não tenho poderes. Eu não sou ninguém. Eu existo por um ato amoroso de Deus. Então, quem sou eu para me colocar diante da divindade com outra atitude que não seja a atitude de criatura, de servo, e de servo pecador, né? Eu estou ali celebrando a remissão dos meus pecados. Então é uma coisa muito séria, eu não posso interferir nisso. Às vezes a gente chega numa igreja, ela está coberta de cartazes. Por exemplo, hoje é dia do Bom Pastor, tem desenho do Bom Pastor, tem frase do Bom Pastor, tem tudo quanto lado, cartolinas para todo lado, que distraem a atenção. É só uma leitura bem feita do Evangelho, é que vai me tocar a piedade do celebrante. Uma pessoa em Divinópolis, pouco antes de eu vir, ela mora num bairro afastado em Divinópolis. Eu só falo das pessoas de Divinópolis, porque estão bem longe, né? Ninguém está me escutando. Mas ela disse assim, mas a missa no meu bairro está muito ruim, porque o padre chega lá, ela falou assim, ele sapeca a missa. Vocês já ouviram a expressão? Minas Gerais, né? Ele sapeca a missa em 20 minutos. Meu Deus. E fala assim ainda. Aí falou, a pessoa falou assim, a gente está chegando ainda, a missa está acabando. E ele fala assim, olha no relógio. Vocês já viram o padre celebrar e olhar o relógio? Estamos em casa, né? Bom, com a licença de todos que estão aqui, viu, gente? Nós estamos em casa, podemos falar de nós mesmos, né? Então, isso perturba o fiel na sua necessidade de transcendência. O padre não transcende hora nenhuma. Você fica assim, agora mesmo ele vai pegar a moto e vai para o sítio. Agora mesmo ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai dar aula, vai fazer aquilo, mas ele não está presente na celebração. Isso é a nossa fraqueza, né? Perdoai os nossos pecados. A fraqueza, porque naquele momento que eu tenho para oferecer, não sou eu não, é o Cristo. Eu sou um servo naquela hora. Eu também sou uma criatura. Ou seja, a gente sabe que antigamente, a palavra é pequena, no Antigo Testamento tinha os levitas, aqueles que eram dedicados ao serviço do templo. A gente não pode ser, a gente não quer encontrar na igreja um padre, um catequista, um leitor que seja um funcionário do sagrado. Não podemos nos tornar funcionários do sagrado.
O que acontece numa igreja não pode ser igual no gabinete do dentista, na churrascaria, na antessala do médico. É diferente. Tem que ser diferente. Daí a música, a importância da música, mas isso também eu vou deixar para amanhã. Deixa eu ver. Que pena, né? Música é tão bom, né? A gente estava falando da linguagem. Então, não baratear a língua. Algumas Bíblias foram editadas e eu achei ruim demais da conta, numa linguagem popular, para chegar perto do povo. Mas que ilusão de chegar perto do povo. Não é assim que chega perto do povo. Eu vou baratear a linguagem, porque aí o povo vai ficar mais à vontade com Deus. Não, o povo e qualquer um de nós recusa esse comportamento. Aquele comportamento que chama Deus de você, paizão, em si, o chefão. É horrível, horrível. É tenebroso. Porque nesse caso é uma tentativa de domesticar Deus. Tem um historiador que falou: um dos piores pecados da história é a domesticação de Deus. Quer dizer, eu sou íntima dele. Eu tenho familiaridade com Deus. Deus não permite familiaridade. Ele quer a intimidade. Intimidade é muito diferente. Sabe aquela pessoa que chega na sua casa, respeitosa, pede um copo d'água, senta, espera a água chegar? E tem aquela que nem senta da sua casa, vai chegando e abre a geladeira? É desconfortável, não é? Você fica assim meio quadrado com aquilo, né? Você queria oferecer água, peraí, vou te dar água. Quer dizer, a pessoa quer mostrar uma familiaridade. E familiaridade é uma coisa externa, é um comportamento vulgar. Intimidade é outra coisa, tem a ver com a alma. E a alma pede essa reverência, esse respeito, né? Porque além a linguagem que alcança o voo mais alto para chegar perto da magnitude de Deus, ela não é acessível à inteligência, não. Porque ela não é feita para o intelecto, não é ser intelectual que pega isso, não. É ter o coração aberto. É a inteligência do coração, é a abertura. Porque é a língua da beleza. A língua litúrgica tem que ter beleza. Beleza não é luxo, é necessidade. E a beleza poética, que uma vez encontrada, não suporta enfeite. Você não pode enfeitar um poema. Vou botar essa palavra que fica mais bonitinho. Aí você estraga tudo. Guimarães Rosa falava assim para os escritores: olha, coisa boa que vocês têm que ter do lado quando está escrevendo, uma tesoura. Porque se tem aquele pensamento, gracinha, vai ficar lindo, mas está sobrando, tira sem dó nem piedade. Então é a mesma coisa. O inacreditável e belo acontecimento de natureza íntima, pessoal ou coletiva na Assembleia do Povo de Deus na igreja é para estabelecer com a divindade algo que cremos que é real e que eu necessito seja maior que eu, mais poderoso, mais misericordioso que eu, eterno, né? É por isso que a minha alma anseia o lugar onde estamos de maneira especialíssima, apenas mão de cozinheira, não é apenas o celebrante, ali é Criador e criatura, é maravilhoso. Tem uma tribo de índios na África, isso quem relata é Jung, fazendo um estudo, né, de vários povos, psicológico. Ele falava que esses índios, esses povos muito primitivos, eles levantavam de manhã, cuspiam na mão e ofereciam para o sol.
Ele falou: o que é isso? Era um ato de adoração. Cuspir a saliva, quando a gente lembra que Jesus usou a saliva para curar o mudo, né? Vida, fluido humano. E isso é natural. Ele falou: por que você faz isso? Ele falou assim: não sei. A gente não sabe, mas a gente adora. A gente adora, a gente se curva. E para isso a gente tem que ter a capacidade de audição do silêncio, aquela vibração inefável do divino, que só no céu nós teremos de maneira perfeita, mas que já agora se oferece para nós. Celebrantes, ministros, ajudantes, coroinhas, cantores, músicos, não são funcionários, e os fiéis não são poceiros do sagrado. Nós estamos recebendo como menores. Exatamente a linguagem tem que ser essa, porque liturgia é mistério. Se a gente estivesse celebrando uma coisa que a gente entende, a gente não tinha a menor graça. Pode ir para a churrascaria, comendo churrasco, é a mesma coisa. Mas é mistério, eu não decifro. Eu quero, eu amo, eu desejo, eu adoro e permanece velado. Então, isso realmente é algo diverso. Se trata então de estabelecer uma linguagem onde, sem medo, contudo, tenhamos o temor do Senhor. Eu acho que o temor do Senhor é isso, né? Não é para ter medo de Deus, mas um medinho a gente tem, né? Eu tenho bastante medo de Deus. Quer dizer, pode estar muito errado ainda. Às vezes eu preciso de uns anos ainda de análise ou de teologia, não sei. Mas é o absolutamente desconhecido. Tem hora que eu acho que Deus é a morte. Nós falamos toda hora que é a vida, né? Mas se a morte ficar de fora de Deus, eu estou perdida. A morte tem que estar aí dentro, incluída de qualquer maneira, cheia de vida, viçosa. Porque é o último mistério, o último inimigo, o radical mistério que nos assombra desde que nascemos. Imagina se Cristo não tivesse passado pela morte. A gente estava no mato sem cachorro. Porque quando você lembra que aquele que se diz Filho de Deus, eu sou Deus, ele diz, assim o disseste, eu sou rei, eu sou Deus, sou filho de Deus. Se esse morre como homem, dá para a gente ficar um pouco mais sossegado, né? Dá para a gente levar com essa fé. Fora disso é o total desespero. É um ratinho assustado que nós somos. Porque imagina, ameaçados pela morte. Eu nasci querendo a vida eterna, eu quero ser feliz eternamente, né? Participar daquele enamoramento, daquele gozo fora do tempo e do espaço, meu Deus do céu, só isso que eu quero. Nascemos para isso, né? Então, espera lá, não tenham medo que está no fim. Então a questão é o seguinte: esse ritmo da missa não precisa ser alterado, e eu acho que o que tem que acabar também é a angústia da pregação. Eu conheci o padre em Divinópolis, ele já morreu, foi para o céu direto, ele era muito bom, mas a gente percebia a angústia catequética dele. Eu já padeci dessa angústia, então ele era o meu espelho, né? Ele, na pregação dele, ele falava aquela primeira parte, depois ele falava assim: agora vamos à segunda, agora vamos à terceira. Parecia que ele estava fazendo um dever de casa, ele estava sofrendo com aquilo, ele estava sofrendo demais, estava evidente. Porque se ele pudesse falar igual São Francisco, se ele pode, né, falar: ô gente, eu esqueci hoje o que eu ia falar, vamos cantar uma coisa bonita?
Vamos cantar Glória a Jesus, vamos cantar A Nós Descei. O povo vibra, fala, olha, ele também dá branco, ele também esquece, ele também está cansado, né? É como o professor de matemática que é capaz de falar, sabe aqueles meninos capeta que fica caçando em casa aquelas coisas difíceis para levar para o professor? Ah, mas como tem desses alunos? Eles arrumam uma equação dificílima lá e levam, vou ver se ele fala. E o professor, claro que não vai saber, porque ele pegou a pior, né? E o professor fala, não, essa aí eu não sei não dou conta de fazer isso agora, não. Aí eu vou estudar em casa e trago para você. O menino fica tão sem graça, mas ao mesmo tempo tão feliz de ver a humanidade do professor, que por esse professor ele põe a mão no fogo. Eu falei, esse é bom, esse é bom. É verdade, é a simplicidade. Tem que ser simples, humilde, criatura, enfim, ó, isso aí eu não sei não, né? Agora é um perigo a pessoa que sabe tudo, mas desse a gente tem que correr. Tem uma coisa aqui que eu não posso esquecer, talvez eu esquecer amanhã. Eu vi o Papa Bento XVI, ele tem um temperamento muito recolhido, né? Ele parece triste, assim, deprimido. Então eu digo, mas como que é esse Papa? Quem é ele? Mas eu vi o texto dele que eu adorei, ele falando sobre liturgia, sabe? Eu falei assim, não pode bater palma na missa, não pode. Porque aí ele explicou direitinho. Esse texto saiu naquele ótimo jornal, o Lar Católico, não, como é que chama? O Lutador. Excelente, muito bem escrito, muito bem posto, as coisas muito bem postas. E o Papa falando exatamente isso. Ele estava falando de palma, mas nós podemos falar de qualquer outra coisa que acontece nas missas, e nos batizados, e nos casamentos. E ele falava, as palmas, elas têm um caráter aí, no caso, tão profano, porque estão deslocadas do seu lugar, e desviam a atenção do centro da ação litúrgica, que é Cristo, para um comportamento corriqueiro, que é bater palma. Bater palma para Jesus, tudo isso barateia demais, né? Muito barato, fica muito barato tudo, fica tudo muito igual. E solos musicais, né? Na hora da consagração, nós estamos vivendo num mundo onde todo mundo tem horror ao vazio. Se fizer silêncio, todo mundo faz uma piada, faz qualquer coisa, deixa cair uma coisa no chão, para quebrar o silêncio. Não pode fazer silêncio. Sabe por quê? O silêncio dá medo. Se a gente ficar caladinho, experimentar fazer esse exercício, a gente começa a ver a si mesmo. Por isso que retiro espiritual daqueles que você não pode falar nem bom dia são ótimos. Porque à medida que você se cala, você começa a se ouvir. É um negócio interessantíssimo. Eu fiz essa experiência. Ficar calada por 8 dias. Mas é impressionante como a voz interior fala. Você fala, nossa Senhora, e aí, agora, e agora, e agora? Você começa a ver o fundo do tacho, né? E nem sempre é muito bonito, ninguém quer ver. Então a gente se distrai com a churrascaria, com a música, com isso, com aquilo. Não estou dizendo que isso não é humano, não. Mas eu estou dizendo que isso está contaminado de uma desatenção brutal. Nós não somos atentos nem com as pessoas da nossa casa, né? Não somos atentos. Então, quando a liturgia tem uma pregação angustiada, ou completamente equivocada, como quando a gente estava... Sabe quando saiu aquela coisa de Puebla? Eu participei muito daquilo, opção preferencial pelos pobres, eu era catequista ainda, mas a gente padeceu bastante, porque... Então, o foco era a pobreza, né? Os pobres são bons, por natureza. Então, vamos ajudar os pobres.
Então aquilo teve um equívoco muito grande naquilo, teve uma coisa muito boa, mas teve esses equívocos que geraram certos comportamentos hoje. Eu dava catecismo e saiu um livrinho não sei se foi da Diocese Mais, foi do CNBB, não me lembro mais, para a gente dar catecismo na periferia. Então, o São José era horroroso, mas horroroso, parecia um caminhoneiro assim. Nossa Senhora era uma Dom Maria, o menino Jesus era barrigudinho, como se tivesse verminose. Então, a gente falava assim, e eu participava de um grupo que criticava textos catequéticos. Então, nós falamos com o padre encarregado, já morreu também, graças a Deus, está no céu, sofreu muito. Ele falou assim, mas vocês estão loucas, vocês não querem levar o evangelho aos pobres, sabe? Então gerou uma discussão muito grande, porque o evangelho é boa nova, é boa notícia. Pé no chão, verminose, feiura, casa sem esgoto, aquelas pessoas já têm. Eu não preciso insistir nisso. Eu tenho que levar algo diferente. Aquela mulher negra, pobre, sem dentes, ela quer o menino dela, que nem que o menino Jesus. Ela vê o menino dela igual o menino Jesus. E o menino Jesus é lindo de morrer. Eu não posso fazer o menino de Jesus feio para agradar a mãe pobre, não. É o mais bonito que eu tenho que levar. É a Nossa Senhora mais bela, é a música mais bonita. Você vai no casamento da sua empregada ou do seu vizinho pobre, você tem que pôr a sua joia que você tiver mais preciosa e o seu vestido melhor. É isso que você tem que oferecer para o pobre, é o seu melhor. Então o conceito de pobreza ficou todo lado avesso. E eu estava num seminário, no seminário mesmo, assim de seminarista, né? Lá em, onde é que foi? Petrópolis. Tem alguém de Petrópolis? Esse já virou padre também, viu? Então, a hora que acabou tudo, ele falou assim, estava passando uma novela que todo mundo adorava, ele estava louco para ver a novela, né? Então eu falei assim, eu vou lá na casa do fulano lá, um cara mais riquinho, que tinha televisão, sabe? Eu falei assim, mas... E eu fiquei espantada, eu falei assim, mas você não tem televisão aqui no seminário? Porque a televisão é igual fogão, geladeira, né? Todo mundo tem, né? Ele falou, não, nós temos voto de pobreza. Eu falei, meu voto de pobreza, então você fica quieto aí, não vê a televisão. Porque ó, eu tenho voto de pobreza, mas eu vou ver na televisão do outro. Mas eu fiquei completamente equivocado, né? É igual o comunista, né? Se você tiver 2 vacas, você dá uma para o outro. E você, se você tiver... aí já é diferente. Então é uma ideia diferente, porque pobreza é coisa muito diferente. Pobreza é desapego, né? Pobreza é não considerar isso aqui maior do que eu. E considerar como dádiva, se perder, perdeu. Eu não posso... Porque a pessoa que está guardando o seu tesouro, ela também é prisioneira, né? Não. É o guarda que vigia o preso, coitado. Tão preso quanto preso, né? Então, é desapego do coração. Tem uma coisa belíssima. Onde é que está isso? É no Evangelho ou no profeta? Vocês me ajudam. Senhor, ele fala, não quero os seus sacrifícios, os seus bodes que você está matando em meu louvor. Isso já era uma intuição do Novo Testamento, né, do verdadeiro sacrifício. Eu fiz um pecado, eu mato um bode e ofereço a Deus. Ele falou, estou cheio dos seus bodes, dos seus cabritos. Eu quero o seu coração. Corte o prepúcio do seu coração. É isso aqui que é pobreza. É falar, mas realmente eu sou um Zé Ninguém. Eu tenho que prestar louvor e graças, gratidão, suplicar a Deus.
Porque ficou de um jeito que a pessoa que tinha um carro era pior do que o que não tinha, né? Hoje ficou comum. Mas essa divisão entre pobres e ricos, acho que a gente tem que olhar isso de maneira social e fazer com que o pobre tenha também os recursos básicos de vida humana digna. Até aí vai o Evangelho. Mas a rainha da Inglaterra, o presidente da República, o grande ministro, o grande senhor, tendo o que tiver de bens materiais, ele pode ser tão pobre e desapegado quanto o pobre que não tem nada. Porque essa pobreza interior é a mais difícil de ser alcançada. É mais fácil dar meu terno, meu vestido, meu casaco de pele, meu relógio de ouro, do que dar uma opinião, entregar minha opinião, fazer de conta que eu errei, que eu não errei. Isso é muito mais difícil do que dar as coisas. Então é essa pobreza interna que Deus quer. É evidente que uma pessoa que é pobre em seu coração, ela também é pobre na sua vida, ela é modesta na sua vida, ela não ostenta os seus bens. É uma questão difícil, né? Aqui vai com relação a nós, pessoas, indivíduos, e com relação a igrejas, a entidades, a ONGs, a sei lá o que for. Quer dizer, é uma ausência do pensamento coletivo, realmente social. Água para todo mundo, comida para todo mundo, escola para todo mundo. Não ia falar isso aqui hoje, não tem isso. Vai ser comício, né? No meu governo. Eu acho que é isso, gente. Então, a liturgia tem que ser bela. E na hora do batismo, só esse exemplinho que eu não dou conta de não dar. Eu já vi muito assim na hora o padre para o batismo para explicar. O sal significa isso, hein, gente? O óleo significa... Aquela hora não é hora de catequese. Missa não é catequese. Liturgia, a catequese da missa é a beleza dela. A beleza fala por si. Ela está me catequizando só porque ela é bonita. Sabe daquela história do Einstein? Que ele estava lutando com uma equação lá, a turma dele toda lá de físico sabia disso. Ele nunca aceitava. Não, mas não deu certo, não deu, lutando, estudando matemática. E um belo dia ele falou, achei. E ficou exultante. E eles perguntaram, mas por que você tem tanta certeza? Ele falou assim, porque é bonito demais, só pode ser verdade. É isso aí. É tão bonito que me transmite a beleza divina. Assim, bela, sem enfeite, porque ela já é a beleza suprema. Nós celebramos a beleza, a misericórdia, o amor supremo, com palavras inigualáveis, que são as palavras litúrgicas, né? E cantos, os cantos têm que ser litúrgicos também. Outro dia tinha uma missa onde estavam cantando New York, New York. Ótimo, Frank Sinatra, mas ali, né? Estava desconfortável. Temos que pensar um pouco. No caso aí, só chega ao povo aquilo que é verdadeiro da parte do celebrante e da parte da ação litúrgica. Eu me lembro perfeitamente da gente cantar em latim, aquele latim macarrônico mesmo, porque ninguém sabia nada, povo simples, da roça. E na hora da bênção do Santíssimo, eu não sei se vocês ainda têm essa prática aqui de vez em quando. Era maravilhoso, às quintas-feiras. E tinha a hora do Tantum Ergo. Meu Deus, Tantum Ergo, tudo em latim. Mas o padre paramentado, com uma estola especial para pegar no cálice. Ele embrulhava a mão na estola e pegava assim. Mas é bonito demais. E
com uma, como é que chama aquilo? Tem um nome próprio. Isso. Obrigada. E aquilo, a vestimenta constitui parte da celebração. Não é, ela não está sobrando, não, ela faz parte da coisa. É como você vai ouvir uma pessoa em confissão, ao menos uma estola eu acho que o padre deve pôr. Uma distinção, ele está imbuído de uma dignidade que é dele. Aquilo tem que estar presente para o penitente. Ele está no lugar de Deus, né? Eu vou entregar minha alma para ele. Então, nessa hora do latim, eu vi mulher da roça cantando tanto ergo, mas daquele jeito errático, errôneo, mas numa profunda reverência, porque tudo ajudava. O comportamento do padre, por isso que eu falo teatro sagrado, o comportamento, a âmbula com a hóstia consagrada, a campainha e a música e o incenso. É importante ter incenso, ter palavras incompreensíveis, falar glória a Deus, Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória à Trindade. O que é isso? Não sei o que é isso, mas eu sei, lá no fundo eu sei. É uma forma de me aproximar daquilo que em mim é mais sagrado e que pede essa reverência. Então a bênção do Santíssimo, tinha gente que gostava mais que a missa, que era bonita. Às vezes a missa não estava tão perfeita no seu desdobramento. E a bênção do Santíssimo Sacramento. Isso, em Minas Gerais, isso é muito forte. A devoção ao Santíssimo Sacramento. Em latim, e ele falava panem, ou quem sabe em latim? Panem de cello. E a gente falava assim, omne delectamento se abento. A gente respondia, mas estava joia, estava bom demais. Tem que responder isso, vamos responder. A gente não perdia a unção. Era uma hora ungida, você sentia até calorzinho de Deus assim, né? Porque você estava presente e o oficiante também estava presente. Então, tinha um padre, também já morreu, todos já morreram. Era uma vez um padre, isso numa cidade que era uma verdadeira roça. Esse meu marido assistiu, a gente não era casado ainda, ele nasceu nessa cidade. Era um padre estrangeiro com muito pouca paciência, sabe? E o pessoal estava no tempo de gripe, todo mundo tossia, mas tossia demais na igreja. A gente entende, isso é incômodo, é desconfortável mesmo. Ele perdeu a paciência e falou assim: ô gente, eu vou dar 5 minutos para todo mundo tossir. Desse jeito, 5 minutos para vocês tossir, mas depois não quero escutar mais nenhuma tosse. Ai, meu Deus, que estava perturbando, né? Mas coitado, o povo da roça tinha só aquela hora ali para ir na missa, todo mundo gripado e tossia. Olha, o que a gente chama de piadas clericais, tinha que publicar um livro, é bom demais, sabe? É muito bom. Piada sobre o latim, então. Agora eu vou ler. Alguém tem aí o livro para me emprestar? Ah, não. Tem adoração do dia. Tem a adoração do dia e eu queria oráculos de maio. Tem oráculos de maio? Não tem oráculos de maio. Ninguém tem? Em casa? Em casa não dá. Eu falei que ia precisar do livro. É o terceiro. Volta com o saquinho lá pra baixo que tirou. Fazer para Eu vou ler, não pode ser muito, né? Porque tem a hora aí. Alguém me falou para eu ler o último poema de Miserere.
Esse aqui se chama... Microfone. Ex-voto. Na tarde clara de um domingo quente, surpreendi-me. Intestinos urgentes, ânsia de vômito, choro, desejo de raspar a cabeça e me pôr nua no centro da minha vida e uivar até me secarem os ossos. Que queres que eu faça, Deus? Quando parei de chorar, o homem que me aguardava disse-me: você é muito sensível, por isso tem falta de ar. Chorei de novo porque era verdade e era também mentira, sendo só meio consolo. Respira fundo, insistiu. Joga água fria no rosto. Vamos dar uma volta, é psicológico. Que ex-voto levo à Aparecida se não tenho doença e só lhe peço a cura? Minha amiga devota se tornou budista. Torço para que ela se desiluda e volte a rezar comigo as orações católicas. Eu nunca que eu ia ser budista, por medo de não sofrer, por medo de ficar zen. Existe santo alegre? Ou são os biógrafos que os põem assim alegres como bobos? Minas tem coisas terríveis. A Serra da Piedade me transtorna. Em meio de tanta rocha, de tão imediata beleza, edificações geridas pelo inferno, pelo descriador do mundo. O menino não consegue mais, vai morrer, sem forças para sugar a corda de carne preta do que seria um seio, agora as moscas. Meu coração é bom, mas não aceita que o seja. O homem me presenteia porque tanto recebo, quando seria justo mandarem-me a solitária. Palavras não, eu disse, eu só aceito chorar. Por que então limpei os olhos quando avistei roseiras? E mais o que eu não queria, de jeito nenhum queria aquela hora, o poema, meu ex-voto. Não a forma do que é doente, mas do que é são em mim. E rejeito, premida pela mesma força do que trabalha contra a beleza das rochas. Me imploram amor, Deus e o mundo. Sou, pois, mais rica que os dois. Só eu posso dizer à pedra: és bela até a aflição. É o mesmo que dizer a ele: sois belo, belo, sois belo. Quase entendo a razão da minha falta de ar. Ao escolher palavras com que narrar minha angústia, eu já respiro melhor. A uns Deus os quer doentes, a outros quer escrevendo. Direitos humanos. Sei que Deus mora em mim como sua melhor casa. Sou sua paisagem, sua retorta alquímica e para a sua alegria seus dois olhos. Mas essa letra é minha. Porque eu esqueci o livro, por isso eu trago todos marcados. Madre Dolorosa. Este puxa-puxa está com gosto de coco. A senhora pôs coco, mãe? Que coco nada. Teve festa quando a senhora casou? Teve demais. O que teve então? Nada não, menina. Casou e pronto. Só isso? Só e chega. Uma vez fizemos piquenique e ela fez bolas de carne para a gente comer com pão. Eu lembro a volta do rio e nós na areia. Era domingo, ela estava sem fadiga e me respondia com doçura: se for só isso, o céu está perfeito. Pedido de adoção. Estou com muita saudade de ter mãe. Pele vincada, os cabelos para trás, os dedos cheios de nós. Tão velha, quase podendo ser a mãe de Deus, não fosse tão pecadora. Mas essa velha sou eu. Minha mãe morreu moça, os olhos cheios de brilho, a cara cheia de susto.
Oh meu Deus, eu pensava que só de criança se dizia as órfãs. Ó, eu adoro palma, mas nós vamos combinar 100. Só se ficar insuportável, tá? Vamos ao teatro, Maria José? Quem me dera. Desmanchei em rosca 15 quilos de farinha, estou podre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpada, um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro, mais alta e desgrenhada. Teatro. E os cacos voaram, sem nenhum aplauso. Perfeita. Mais umzinho desse livro. Essa aqui é uma menina que eu conheci, lá de Divinópolis. O poema se chama Chopsy, mas ela conhece o poema. Hoje completa um ano que eu estou fazendo terapia. O que você conta, doutor? Que eu tenho medo panifóbico de ver minha mãe morrer. Só isso? Só, coisa à toa, feito ficar sem comer 3 dias porque eu vi formiga de asa. Isso eu não conto mesmo, porque eu só converso coisa séria. E ele é muito paciencioso. Diz que o meu caso é difícil, mas que tem cura com o tempo. E qualquer dia me convida para uma sessão no sítio. Você topa? Eu estou pensando que vai que aparece lá uma formiga de asa e eu apronto aquele escândalo. Me diz com que cara eu volto para o consultório do homem. Mas ele está lá para isso. Isso o quê? Tchauzinho, Catarina. Tchau. Pediu, será que não escutaram? Ela pediu. É que eu fui professora de linguística, neurolinguística. Quando ele me disse, ô linda, pareces uma rainha, fui ao cúmice do ápice, mas segurei meu desmaio. Aos 70 anos de idade, 20 de casta viuvez, quero estar bem acordada, caso ele fale outra vez. No céu, os militantes, os padecentes e os triunfantes seremos só amantes. Que lindo, né? Que joia! É isso que Deus prometeu. O último desse livro. É o último poema do Miserere. Qualquer coisa que brilhe. São eternos esta oficina mecânica, estes carros, a luz branca do sol. Neste momento, especialmente neste, a morte não ameaça, pois não existe. Ainda que se mova, tudo é parado e vive. Um mundo bom, onde se come errado, delícia de marmitas de carboidrato e torresmos. Como gosto disso, meu Deus, que lugar perfeito. Ainda que volta e meia alguém morra, é tudo muito eterno. Só choramos por sermos condizentes. Necessito pouco de tudo. Já é plena a vida. Tanto mais que descubro, Deus espera de mim o pior de mim. Num cálice de ouro, o chorume do lixo que sempre trouxe às costas, desde que abri os olhos. E bebi meu primeiro leite no peito envergonhado de minha mãe. Ofereço cantando, estou nua, os braços erguidos de contentamento. Sou deste lugar. Com tesoura cega cortei aqui meu cabelo, sedenta de ouro esburaquei o chão, atrás do que brilhasse. Pois eu o encontro agora escuro e fosco. No dia radioso é único e não cintila. Veio de vós a vida, do opaco, do profundo de vós. Aba, aceita o que me enoja, gosma que me ocultou teu rosto. Vivo do que não é meu,
Toma, pois, minha vida e não me prives mais desta nova inocência que me infundes. Agora, eu só trouxe esses dois. Tá bom, né? Agora a gente conversa um pouco, né? Outra vez eu quero só ler o poema, viu, Dona? Bora! Então nós agradecemos as palavras da professora Adélia